Saúde em Revista. Olá, amigos do Saúde em Revista, o programa feito especialmente para você, trazendo notícias, informações, desvendando mitos e verdades quando o assunto é saúde. E você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações toda vez que houver uma nova publicação. E hoje nós vamos falar sobre sinusite. Uma doença relativamente comum e que incomoda muita gente, principalmente o jovem, que é o mais acometido, a criança, o jovem que é acometido pela sinusite aguda, e também com uma menor frequência, mas também relativamente frequente, o adulto, que pode ter a sua sinusite. De um modo geral, a sinusite aguda é de um tratamento relativamente simples e se resolve quando a pessoa tem uma ou outra vez uma sinusite aguda, não tem grandes problemas como nós vamos ver aí para frente. Mas quando ela se torna aí crônica, e a gente diz que a sinusite é crônica quando ela acontece com mais de 3 meses e a duração dela se estende por mais de 3 meses. Ou então aquelas pessoas que têm sinusites de repetição, né? Várias sinusites que acabam incomodando muita pessoa. Mas, afinal de contas, o que é sinusite? Sinusite é a inflamação dos seios da face. Na nossa face, de modo geral, nós temos algumas cavidades. Nós temos umas cavidades aqui na testa, aqui embaixo, aqui, que são chamados de seios da face. Esses seios da face, eles são importantes porque são eles que fazem a acústica da nossa voz, as características da nossa voz, mais grave, mais aguda, mais forte ou mais fraca, dependem dos seios da face, do tamanho dos seios da face e da sua composição. É como, por exemplo, aquele bojo do violão. A depender do bojo do violão é que você tem a qualidade de som do seu violão. E assim os seios da face também são o que fazem a acústica da nossa voz. Mas os seios da face não servem só para isso. Servem também para aquecer um pouco o ar que entra pelas narinas e vão até os pulmões. Eles servem também como uma espécie de um amortecedor de alguns traumas que você possa ter na face. Eles servem assim como se fosse o nosso airbag, né? E os seios da face, eles são revestidos por uma mucosa. E essa mucosa tem alguns cílios, inclusive, que são pequenos, vamos dizer assim, pequenos pelinhos. Não são bem pelos, mas por assim dizer, são pequenos pelinhos que normalmente a gente tem a produção de muco nesses seios da face. E esses mucos servem justamente para fazer, inclusive, a defesa do nosso organismo, a defesa principalmente eles acabam purificando, por assim dizer, o ar que nós respiramos. E é justamente esses cílios que fazem a eliminação desses mucos que vão através de pequenos canalículos e vão para a nossa orofaringe e nós engolimos. Nós engolimos em torno de praticamente uns 700 ml de muco por dia, que é produzido pelos seios da face. Muito bem, se por algum motivo essa mucosa se inflamar, né, aí então nós temos um aumento da produção desse muco, né,
e com isso nós temos a sinusite aguda. Esta inflamação aguda, ela pode ocorrer por vários mecanismos. Existem os mecanismos alérgicos, alergia, então você pode ter uma sinusite por alergia, e como você pode ter uma sinusite por algum processo infeccioso. Essa infecção pode ser bacteriana, viral ou até fúngica. Mais comumente nós temos a sinusite viral, né? A pessoa tem uma rinofaringite, um resfriado, uma gripe, e aí ela tem um aumento dessa secreção e ela tem então a sinusite aguda. A sinusite aguda, principalmente a viral, é extremamente benigna, não há necessidade de maiores tratamentos, muitas vezes aí com um antialérgico, um anti-inflamatório, ou até mesmo fazendo lavagens nasais com soro fisiológico, você tem a resolução desta sinusite aguda. E a sinusite aguda, a sintomatologia de modo geral é uma dor de cabeça relativamente importante, uma dor de cabeça principalmente na região da testa, na face, é uma dor de cabeça que aumenta, que tem uma sensação de pressão a hora que a pessoa flete a cabeça um pouquinho para frente. Muitas vezes pode estar acompanhada de tosse, é uma tosse pouco produtiva, e essa tosse se exacerba, piora principalmente quando a pessoa está deitada, porque ela não consegue, porque é aí que começam a descer essa secreção, que vai inclusive sensibilizar a garganta, e a pessoa pode ter inclusive então a tosse principalmente noturna. E o médico, ao escutar os pulmões, vai ver que os pulmões estão livres, estão sem, não tem secreção do pulmão, porque justamente esse catarro vem de cima. E nós temos as sinusites que são um pouco mais complicadas, um pouco mais complexas, que são aquelas bacterianas. Então a pessoa começa a ter uma secreção que ela começa a eliminar, inclusive um pouco dessa secreção, mas uma secreção mais amarelada, esverdeada, com odor fétido, e muitas vezes aí o esquema também tem que, o esquema de tratamento tem que incluir o antibiótico. Você tendo uma ou outra crise por ano de sinusite, está tudo certo, não tem problema nenhum. Uma sinusite normalmente com o uso de antibióticos e o tratamento adequado vai durar uma semana ou um pouco mais, uns 10 dias, e aí acabou aí o problema. Mas, como eu falei, quando a sinusite ela se torna crônica, ou seja, com mais de 3 meses de duração, ou a pessoa começa a ter sinusites de repetição, tem que se procurar o médico para fazer um diagnóstico, ver o que está acontecendo. De um modo geral, o que acontece é que, por algum motivo, está tendo uma obstrução, uma dificuldade vamos dizer assim, no esvaziamento dos seios da face. Deve ter alguma coisa obstruindo os seios da face, obstruindo o canal que drena esta secreção. E as coisas mais frequentes que acontecem principalmente o desvio do septo nasal. Muitas vezes a pessoa tem um desvio do septo do nariz, e isso faz com que muitas vezes acabe tendo dificuldade nesse esvaziamento aí dos seios da face, com sinusite de repetição. Por vezes a pessoa pode ter um pólipo, uma carne esponjosa, popularmente conhecida, que também pode fazer isso. Então, normalmente na sinusite crônica ou nas sinusites de repetição, o tratamento basicamente é um tratamento cirúrgico corrigindo essas irregularidades. Uma outra condição que também é relativamente frequente é muitas vezes o indivíduo que tem aí
que fez aí um tratamento dentário de canal, ou um tratamento dentário de modo geral, ou muitas vezes foi colocar aí um implante dentário e teve a perfuração dos seios da face ali via dente. E isso não significa que houve imprudência ou imperícia do dentista, mas sim porque muitas vezes pela anatomia aí do dente, ou mesmo do nervo, do canal do dente, que é muito próximo ao seio da face. A hora que ele vai perfurar ali, ou vai fazer aí o orifício para poder colocar o implante, ele pode perfurar os seios da face e aí formar um canal de comunicação com o seio da face, com a frequente contaminação. Então, é comum também se ter essa possibilidade. Muitas vezes, pela história em que o indivíduo ele vai mencionar que começou a ter a sua sinusopatia bem no momento ou logo posterior a esse tratamento dentário, tem que se fazer uma investigação. E o melhor exame para se fazer esse tipo de investigação de sinusopatia crônica ou de repetição, existe um exame que é a rinoscopia, através de um pequeno endoscópio, por assim dizer, que ele vai ver lá a cavidade dos seios nasais, ver como que está, ou então através de uma ressonância, uma tomografia, em que o médico consegue identificar exatamente o problema da obstrução e corrigir esse problema. Isso é o mais comum aí que nós temos. Essa é uma doença relativamente comum, mas que incomoda muita gente por levar aí a secreção constante, mau hálito, tosse frequente. Muitas vezes a pessoa tem indisposição, ter náuseas. Então é alguma coisa que vale a pena fazer o tratamento do que conviver constantemente com esse tipo de problema. Bem, por hoje é só, e na próxima semana estou aqui, Saúde em Revista, trazendo mais um assunto interessante sobre sua saúde. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações e toda vez que a gente postar uma nova matéria.